Em 1958, um menino de 17 anos entrou em campo para disputar a final da Copa do Mundo. Ele conseguiu o feito de marcar 2 gols numa final de Copa do Mundo e saiu chorando nos braços dos companheiros. Esse menino entrou numa Copa do Mundo mais jovem do que muitos jogadores hoje quando fazem a sua estreia num clássico estadual. Ao longo da história da Copa do Mundo, muitos fatos absurdos aconteceram e viraram recordes difíceis de serem quebrados. Uma seleção chegou a marcar 27 gols num único torneio e foi eliminada ainda na fase de grupos. Um goleiro disputou 6 Copas do Mundo e ainda está até hoje jogando. E existe um lateral que chegou a 3 finais consecutivas, algo que nenhum jogador do planeta conseguiu antes ou depois dele. Existe também um recorde que o Brasil detém e que, ao contrário dos outros 5 que vão aparecer nesse vídeo, não tem absolutamente nada de bom nele. Nesse vídeo eu vou te mostrar os maiores recordes da história da Copa do Mundo, mas não do jeito que você vê em lista de curiosidade. Eu vou te contar o que estava acontecendo, quando cada recorde foi quebrado e quem são as pessoas por trás desses números. O que esses recordes dizem sobre o futebol que você pensa e conhece. Bora! Miroslav Klose, atacante alemão, 16 gols marcados em Copas do Mundo. A jornada para esse alemão chegar a esse número durou 12 anos e 4 Copas. Uma consistência absurda que parecia congelada no tempo. Quando ele superou o Ronaldo Fenômeno, que tinha 15 gols em 2014, o mundo achou que aquele recorde ficaria isolado no topo por décadas, assim como ficou o do Ronaldo. Parecia impossível de alcançar, até ontem. Em uma única rodada, o livro de história do futebol não foi apenas atualizado, ele foi rasgado completamente. Lionel Messi, em sua Last Dance, decidiu desafiar a lógica. Com a carreira no fim, ele precisou de apenas 2 partidas nessa Copa para marcar 5 gols. Cara, fazer 5 gols numa Copa inteira já coloca qualquer jogador nas páginas da história da Copa. Messi fez isso em 2 jogos. Ontem ele chegou a marca inacreditável de 18 gols na história das Copas, o novo dono do mundo. Mas o topo nunca teve tão disputado. Na mesma noite, Kylian Mbappé também alcançou 16 gols do Miroslav Klose. O cara tem 27 anos e tem muita Copa pela frente ainda. E ele já divide a segunda posição da história caçando o trono do Messi. Olhando de fora, parece fácil. 2 monstros quebrando recordes históricos na mesma rodada. Mas não se engane, o que a gente está vendo não é normal. É um privilégio testemunhar a história sendo escrita. Durante décadas, o recorde de mais participações em Copa do Mundo pertenceu a um goleiro mexicano chamado Antonio Carvajal. 5 Copas, de 1950 até 1966. Uma era inteira. O homem defendeu o México quando Pelé ainda era adolescente e continuou até quando o futebol já era transmitido em cores na televisão. Por quase 60 anos, ninguém chegou perto desse número. Então chegou 2026, e de uma vez só, 3 jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo e Guilherme Ochoa, entraram em campo pela sua 6ª Copa do Mundo, ao mesmo tempo, no mesmo torneio. Messi tem 38 anos, Cristiano tem 41, Ochoa tem 40. O que é matematicamente mais absurdo é que Messi, além das 6 participações, já acumulou 26 jogos disputados, mais do que qualquer atleta na história. Com uma campanha longa na Argentina em 2026, ele pode fechar esse torneio com 30 ou mais partidas num único torneio histórico ao longo de toda a carreira. Um número que provavelmente vai ficar intocado por décadas. Ninguém sabe se essa vai ser a última Copa deles, mas ninguém pensou que eles chegariam até aqui, então vai saber. O Brasil é o único país no mundo a ter participado de todas as 23 Copas do Mundo da história. 100% de presença, desde 1930. Nenhuma eliminatória foi perdida, nenhuma ausência. Esse é um recorde que provavelmente jamais vai ser quebrado, porque qualquer seleção que queira igualar precisa de pelo menos um século sem falhar uma única vez. Mas tem outro recorde incômodo que o Brasil carrega e que não aparece nos posters de comemoração. Das últimas 5 Copas do Mundo, antes de 2026, o Brasil foi mandado de volta para casa nas fases de quartas de final em 4 delas. Um verdadeiro fantasma moderno. E mesmo na única vez em que passamos dessa fase recente, em 2014, jogando em casa, o preço pago na semifinal foi o placar que todo brasileiro tenta esquecer. Desde o pentacampeonato em 2002, a história se repete. 5 eliminações seguidas, todas para as seleções europeias. França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia. O continente europeu virou o nosso maior pesadelo no mata-mata. Existe uma ironia cruel nisso. A seleção que mais vezes levantou a taça no planeta é também a que mais acumula traumas recentes antes de chegar à decisão. O Brasil aparece nos 2 extremos da tabela ao mesmo tempo. Em 2026, a seleção busca o Hexa, mas antes disso, precisa resolver uma conta com a Europa, que está aberta há 24 anos. Existe um número na história das Copas do Mundo que parece impossível de ser verdade. 11 segundos. É o tempo que Hakan Şükür, atacante turco, levou para marcar o gol mais rápido da história do torneio.
Isso foi na disputa de terceiro lugar na Copa de 2002. Turquia contra a Coreia do Sul. O árbitro apitou o início da partida. 11 segundos depois, a bola já estava no fundo da rede. 11 segundos foi o tempo que eu fiz essa introdução aqui. O detalhe que transforma esse recorde em algo ainda mais improvável é que esse foi o único gol de Sukur em toda aquela Copa. Ele ficou fora das partidas anteriores, entrou numa semifinal que a Turquia perdeu, e então apareceu no jogo de consolação para fazer o gol mais rápido da história do torneio. E também nunca mais foi convocado e não fez gol em Copa nenhuma. O segundo lugar nesse ranking pertence ao tcheco, Václav Masek, que marcou em 15 segundos em 1962. São 4 segundos de diferença. 4 segundos que ficaram intocados por mais de 60 anos. Alphonso Davies marcou o gol mais rápido da história de 2022, com 68 segundos. Quase 6 vezes mais que Sukur. A real é que é muito difícil esse recorde ser quebrado. A combinação de fatores para isso acontecer é meio absurda. Mas quem sabe nessa Copa, né? Copa de 2006, Alemanha. 28 cartões vermelhos em 64 jogos. 345 cartões amarelos ao longo de todo o torneio. O ápice foi no jogo que a imprensa europeia chamou literalmente de a Batalha de Nuremberg. Portugal contra a Holanda, nas oitavas de final. 4 expulsões, 20 cartões, 16 faltas na primeira metade do jogo. O árbitro russo, Valentin Ivanov, distribuiu os cartões tão livremente que virou piada na imprensa esportiva. E foi criticado oficialmente pela FIFA logo depois. E depois ainda veio a final, onde Zidane, o melhor jogador do torneio, em sua última partida profissional da carreira, recebeu um cartão vermelho por uma cabeçada em Materazzi a 10 minutos do fim da prorrogação. A França perdeu nos pênaltis. Zidane se aposentou expulso. A Copa de 2006 foi tão violenta que acabou funcionando como catalisador por uma mudança de postura da FIFA. Em 2018, com o VAR implementado, foram apenas 4 cartões vermelhos na Copa toda, 7 vezes menos do que em 2006. O recorde ainda existe e provavelmente vai ficar intocado por muito tempo. Apesar do hábito brasileiro Wilton Pereira Sampaio querer mudar essa história, né? Ele aplicou 3 cartões vermelhos na estreia da Copa do Mundo, mas ele ainda vai ter muito trabalho pela frente se ele quiser mudar esse recorde. Em 1958, a seleção brasileira levou a Copa à Suécia, um jovem de 17 anos que tecnicamente ele nem precisava ir, ele era reserva. A comissão técnica incluiu ele na delegação mais por instinto do que por necessidade. O Pelé jogou a fase de grupos no banco, entrou nas oitavas e fez um gol. Nas quartas de final, fez 2. Na semifinal, fez 3. E na final contra a Suécia, com 17 anos e 249 dias de vida, marcou 2 gols. E foi simplesmente um dos gols mais bonitos do Brasil em Copas. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, ele caiu de joelhos no gramado e começou a chorar. Os jogadores suecos, que tinham tentado marcá-lo a partida inteira, vieram consolar. Esse recorde, o jogador mais jovem a marcar uma final de Copa do Mundo, está de pé desde 1958, quase 70 anos. O Gavi da Espanha chegou na Copa de 22 com 18, bem próximo, mas sem chegar à final também. Para quebrar esse número, alguém precisaria não apenas ser muito jovem, mas ser bom o suficiente para chegar na decisão final e marcar nela. Esse recorde vai ficar intocável por muito tempo ainda. Dificilmente vai ser quebrado. Copa de 1982, na Espanha. A Hungria aplica 10-1 em El Salvador, a maior goleada da história das Copas. Um número tão absurdo que soa inventado. 10 gols em um único jogo só de Copa do Mundo. Mas o recorde mais impressionante da Hungria naquele torneio não foi esse. A Hungria marcou 27 gols naquela Copa. 27. Mais do que qualquer seleção em qualquer edição no torneio até hoje. Uma média de 6,75 gols por jogo na fase de grupos. E mesmo assim, foi eliminada sem passar pela primeira fase. Como é que isso é possível, né? A Hungria venceu os adversários fracos por goleadas históricas e perdeu para os adversários fortes. Argentina e Bélgica derrubaram os húngaros antes mesmo que eles pudessem usar todo aquele potencial ofensivo num contexto de mata-mata. É o caso mais documentado da história de uma seleção que foi artilheira do torneio e voltou para casa antes das oitavas. Uma máquina de gols eliminada por gols demais em jogos errados, provando que essa competição não é brincadeira. Os recordes da Copa do Mundo não são só estatísticas, eles são retratos de como o futebol funciona e de como ele às vezes não faz sentido nenhum. A real é que ver a história sendo escrita é um privilégio para poucos, e a gente precisa aproveitar o máximo possível nessa Copa. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, que tem muita coisa ainda para falar dessa Copa. Valeu, tamo junto, até a próxima.